Olá, pessoal. Boa tarde. Meu nome é o professor Lucas Caldas e eu vou fazer a minha palestra aqui para vocês. Vou compartilhar aqui a minha tela. Então, primeiramente, eu gostaria de agradecer o convite, do Congresso Internacional de Construção Civil, Construção Civil 2022. Ele é sido organizado aí pelo pessoal, os colegas do PEC, da Universidade de Brasília. Minha palestra intitulada Digitalização do Ambiente Construído no Contexto de Economia Circular e Mudanças Climáticas. Avaliação de diferentes ferramentas de apoio. Contando um pouquinho de mim, eu sou engenheiro civil, engenheiro ambiental e sanitarista de formação. Fiz meu mestrado aí no PEC, na UNB, então é muito bom estar aqui hoje como palestrante. E depois eu fui fazer meu doutorado aqui no Rio de Janeiro, na COP, FRJ, em engenharia civil também, onde eu passei no concurso, na Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da FRJ, e eu estou desde 2020, e logo ingressei em 2 programas de pós, Programa de Pós-Graduação em Arquitetura PROAC e Programa de Engenharia Civil, onde eu fiz o meu doutorado. Recentemente eu estive na Politécnico de Milão como professor visitante, e atualmente eu participo como autor colaborador do capítulo 9 do capítulo Buildings, o PCC, para quem não sabe, é o painel intergovernamental sobre mudanças climáticas, que é a principal instituição do mundo sobre esse tema, e tem diferentes capítulos, e o capítulo de edificações eu pude fazer parte aí, com diferentes colegas aí de todo o mundo. E esse capítulo vai ser lançado em breve, tem muita relação da palestra que eu vou tratar aqui. Então, falando para começar a falar sobre a nossa palestra, não dá para deixar de falar dos 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, os ODS da ONU, foi lançado em 2015, que a ideia é que os países, cidades, consigam atender eles até 2030, a gente está aí quase, 2030. E falando especificamente do tema ligado à palestra, a gente tem o Objetivo 11, que é Cidades e Comunidades Sustentáveis, o Objetivo 12, é Consumo e Produção Responsável, e o Objetivo 13, que é a Ação Climática. Então, se a gente pensar lá desde a Revolução Industrial, esse modelo aí de extrair, que a gente está gerando aí diversos impactos, não só ambientais, mas também econômicos e sociais, usar e descartar, gerando ainda mais impactos, para diferentes setores, pessoas, na economia. E a gente vê que isso é um modelo, que não dá mais para continuar, Tivemos aí importantes tragédias, no país, então a gente vê lá barragens de rejeitos, que cederam e acabaram levando à morte aí, de toda uma população, ou seja, uma cidade, É um exemplo bastante ruim, E logo depois aconteceu novamente, Mesmo sabendo do risco que aconteceu, e a gente teria visto, dos últimos anos, vários questões, que além dos impactos ambientais, tem social e econômico diretamente envolvidos, Então, é preciso pensar na necessidade de mudanças conceituais, estruturais nesse modelo de produção que a gente tem. Então, nesse contexto, já o termo economia circular, então, que ele começou a ser difundido principalmente em 2012, por essa fundação aí, Ellen MacArthur, que é ver esse modelo, como novo modelo econômico, que o objetivo, de modificar os padrões atuais, de produção e consumo aí, que sobrecarregam significativamente o planeta, e a sua capacidade. Então, como se a gente observasse, o ciclo, observasse o processo como ciclos, Então, de vez de ser aquele processo linear, a gente começa a tentar fechar esses ciclos, A partir do momento que eu produzo o material, eu vou querer que esse material dure o maior tempo possível, nesse loop, nesse ciclo. Então, eu vou reaproveitar o material, vou reaproveitar o resíduo que é gerado nesse processo, para a gente conseguir reduzir essa velocidade, Então, a gente pensar no material de construção, que em vez de ele vai durar 50 anos no edifício, por que não durar mais, Eu posso reutilizar, eu posso reciclar para outro fim, Então, é pensar muito na questão da vida útil, na durabilidade, que a própria prova de desempenho, ela traz isso, Então, esse é um diagrama famoso, é o diagrama borboleta, que ele representa o modelo aqui linear, é como se fosse a lagarta, que eu quero que transforme nessa borboleta, e aqui a gente vê como se fosse as asas. Então, a gente tem uma borboleta, uma das asas é
os ciclos renováveis, né, os produtos renováveis. Então, se a gente pegar na construção civil, madeira, bambu, fibras naturais, e grande parte do que a gente usa, né, são materiais aí finitos, né, inorgânicos, por exemplo, calcário, argila, embora a gente saiba que tem muita quantidade, eles são materiais finitos, né, minério de ferro, né, outros minérios que a gente usa aí nas cidades, né, e principalmente no setor da construção civil. Então, a ideia é que eu tenha esses ciclos, né, menores antes, né, de eu ter, por exemplo, uma reciclagem, né? Muita gente acha que economia circular é a mesma coisa que reciclagem, né? Reciclagem é uma das estratégias que a gente tem, né? E antes dela, a gente é importante aumentar a vida útil, pensar na manutenção preventiva, né? Reusar, né? Até depois reciclar. A gente pensa em materiais finitos e em materiais renováveis. A gente pode também, em diferentes usos, né? Cascatas, por exemplo, um painel de madeira, depois eu posso aproveitar a serragem, fazer outro painel, até, por exemplo, gerar energia, né, e servir de matéria-prima aí para outros usos, né, por exemplo, fertilizantes. Então, a gente repensar todo esse ciclo. Quando a gente pensa no setor da construção civil, né, a gente tem, então, desde recursos, né, por exemplo, argila, minério de ferro, os materiais de construção, então é como se a gente imaginasse os materiais, né, como peças de quebra-cabeça, para eu juntar e até formar um edifício. No final da vida útil desse edifício, eu conseguir desmontar esse quebra-cabeça e aproveitar o maior número possível das partes, né? Então, por exemplo, o próprio edifício, vamos supor que ele chegou no final da sua vida útil, né? Por que não mudar o uso dele para outro fim, né? Então, isso é bem comum em edifícios históricos, né? A gente vai na Europa, em outras edificações, por exemplo, aqui no Rio de Janeiro, né? Que tem muito tempo, São Paulo, né? Então, é difícil eu não achar que chegou no fim, tem que demolir, né? E consumir o recurso novamente, né? Então, eu posso pensar em diferentes estratégias, né? A própria manutenção, vida útil, né? Depois, por exemplo, parte do edifício eu posso, por exemplo, aproveitar, sabe? Eu posso aproveitar a estrutura, posso aproveitar parte da fachada, né? Em último caso, eu teria aí a reciclagem, né? Que seria, por exemplo, uma estrutura de concreto, uma parede, reciclar para virar agregado para fazer argamassa, fazer concreto, fazer pavimentação, né? Então, a gente começar aí a viver diferentes estratégias, né? A gente também tem, né? Não esquecer que a gente está falando aqui de economia, né? Então, não é só questão ambiental, né? Mas sim coisas que fazem sentido do ponto de vista econômico. Então, por exemplo, modelos de negócio, relacionamentos, né? Hoje a gente está na era aí do compartilhamento, né? E troca, contratos, serviços, né? Recuperar, reutilizar, reciclar. Então, será que eu preciso ter um bem ou eu preciso daquele serviço que ele bem me dá, né? Então, isso é muito comum hoje na economia que a gente fala de plataformas, que a gente usa muito, né? O iFood, Uber, né? Então, a gente está cada vez mais usando o dado serviço e não, por exemplo, possuindo aquele produto, né? E eu posso compartilhar, né? Não faz sentido eu querer comprar uma coisa se eu vou usar uma vez, né? Compensa eu contratar aquele serviço, né? Então, a gente fala de inputs circulares, design de produto, design de processo, fluxos circulares, né? A gente fala de usar menos, usar mais, né? Então, será que a gente pode usar aquilo mais de uma vez, né? Usar novamente? Uso aí de recursos renováveis, reutilizados, reciclados, né? E a gente tem aí diferentes capacitadores, aceleradores, né? A própria biomimética, que é como se fosse imitar, né? O que acontece na natureza. Química verde, pensamento sistêmico, colaboração, certificação, né, a própria legislação e, claro, tecnologia e digitalização, né, que vai ser o foco aqui dessa palestra. Então, a gente, hoje, muitas coisas, muitos modelos que a gente fala são modelos circulares, né, baixo carbono, menor impacto, hoje a gente está conseguindo por causa desse fato de ser modelos aí com alto emprego aí, levado das tecnologias e da digitalização, né, que acelerou muito nos últimos anos, né, principalmente por causa da Covid. Né? Então, falando aí da mudança climática, né, que é talvez o maior problema que a gente tem como sociedade, que a gente vai enfrentar, né, nos próximos anos, a gente já está enfrentando, né? Tem cidades aí no mundo que já estão desaparecendo, né? Então, muita gente acha que a mudança climática é uma questão ambiental, né? Mas a questão econômica e social está, né, tudo junto, né? Então, revisando, né, brevemente, a gente sabe que o aumento aí das emissões de gás de efeito estufa dos últimos anos, né, pelas atividades humanas, leva ao que a gente chama de efeito estufa. É como se fosse uma estufa no planeta que vai aquecendo, aquecendo, né, e até aumentar a temperatura média do planeta. E se aumenta a temperatura,
né? Alguns lugares vão aumentar a temperatura, outros vão diminuir, mas a média, né, é um aumento e vai fazer acontecer essas mudanças climáticas que leva a diversos impactos, né? Chuvas, ventos, e esse impacto está diretamente ligado, né, como se fosse um efeito dominó, a diversos acontecimentos que a gente passa na nossa vida, né, até o próprio setor, né, de construção civil, arquitetura, né? Então, por exemplo, estradas que vão ser destruídas, pontes, infraestrutura, né, chuvas, né? Talvez um dos maiores problemas que a gente nas cidades estão enfrentando são essas chuvas, né, com cada vez intensas, né? Antes, por exemplo, a frequência era muito menor de chuvas intensas. Hoje a gente vê em algumas cidades que aconteceu chuvas que não acontecia há mais de 30, 40 anos, né? Então a tendência com a mudança climática é principalmente esse tipo de evento extremo ser mais frequente. Então aí tem diferentes cenários, né, que você traz. O ideal ou seja, a gente sabe que vai aumentar a temperatura, o ideal é que esse aumento ficasse no máximo 2 graus Celsius, né? Mas a gente vê alguns cenários que esse aumento pode passar aí de 4 graus Celsius, né? Gerando aí impactos muito mais adversos, mais severos, né? Podendo comprometer toda a nossa espécie, né? Eu falo que o planeta, né, vai sobreviver com ou sem a gente, né? O problema realmente é a sobrevivência da nossa, né, espécie aí, né? Tem até essa foto, né? Que eu gosto dela um pouco antiga, pare a mudança climática antes que ela mude você, né? Então, a principal espécie provavelmente vai ser a espécie humana, né? Que tende a ser afetada. Claro, toda a biodiversidade envolvida. Então, a gente pode pensar na mudança climática como mitigação, ou seja, reduzir esses gases de efeito estufa, ou adaptação. Ou seja, está acontecendo a mudança climática, né? Então, se eu sei que vai chover mais, com uma frequência maior, intensidade maior, vai ter mais vento, né? Como, por exemplo, projetar edifícios, cidades para resistir, né? Para ser mais resilientes, né? Aqui na palestra de hoje a gente vai focar principalmente na mitigação, né? Por quê? Porque a gente sabe que o setor da construção civil ele tem um papel muito importante, uma parcela importante nas emissões de gás de efeito estufa, né? Então, se a gente pegar relacionado à energia, em torno de 40% das emissões está de alguma forma ligado aos edifícios, né? Seja na indústria, construção, né? Por exemplo, fabricação de materiais, ou e principalmente no uso de energia, né? Para cocção, resfriamento, aquecimento, água quente, né? A gente está aqui usando energia, a gente está emitindo CO2 de forma direta e indireta, né? Gás de cozinha, gás natural. Então, a parcela é bastante significativa, né? Isso pegando a nível, né, mundial, tá? Então, a gente sabe, né, que ainda temos um grande déficit habitacional, né, no país, em muitos países de desenvolvimento, que a gente fala no sul global, né, então Ásia, América Latina. Então esses edifícios precisarão ser construídos e reformados, né, e isso vai levar, né, tanto o consumo de energia como a emissão de carbono. A gente tem que lembrar que tudo que a gente consome, né, tá ali na ponta, no começo da cadeia, extraindo recurso natural, consumindo energia, emitindo CO2 e outros impactos ambientais, né. Para a gente contextualizar um pouco algumas ações que o Brasil está fazendo, né? Eu tive essa oportunidade de participar como consultor, como um comitê também científico de um projeto, né, que foi coordenado pelo Ministério de Minas e Energia. Um dos produtos foi esse relatório aí, foi elaborado pela instituição europeia, BPE, né? Eu e outros colegas da USP fomos revisores, né? Então ele traz aí um overview, né, de como que a questão do carbono, das emissões, para o setor de edificações tem sido visto na Europa, né? Então a ideia é a gente saber, né, o que estava sendo feito para a gente começar a pensar formas de pensar isso no Brasil, né? Então em alguns países a gente já vê que já tem metas de carbono, ou seja, para você a gente construir nesses lugares, eu vou precisar ter, por exemplo, saber a quantidade de CO2, por exemplo, metro quadrado do meu edifício, né? Como se fosse um orçamento de carbono, como se eu tivesse que aprovar um projeto na prefeitura, vou precisar ter esse impacto, eu ter esse tipo de informação. Sem isso, eu não poderia construir. Alguns países já estão no processo, outros estão prestes a entrar nesse relatório, né? Que depois eu passo ele tem detalhado. Aqui é um exemplo, por exemplo, da Dinamarca, né? Já tem, por exemplo, limites mandatórios, obrigatórios, 12 quilogramas de CO2 equivalente, que é a métrica que a gente usa por metro quadrado ano, a partir de 2023. Então, se o meu projeto não tiver isso, né, eu não vou poder construir, eu vou ter que pagar alguma coisa, né, a mais, né? Então, cada país aí vai ter sua forma, e a ideia é que esse limite
seja cada vez mais restrito, né, para dificultar, né. Mas para tudo que a gente está fazendo, a gente vai precisar, ok, vai ter que medir essas emissões de gás de efeito estufa, né. A gente vai ver que a metodologia hoje mais aceita para isso é a avaliação do ciclo de vida. Eu trouxe também algumas instituições aí, alguns atores que a gente fala, os stakeholders da construção que estão envolvidos aí com a questão do carbono, da energia. Então, vai desde as instituições públicas, dos ministérios, né, MME, MDR, Procel, instituição ligada a consultoras, né, por exemplo, Sinduscom São Paulo, instituições de certificação, Casa Azul, Fundação Gasolini, o GBC Brasil, né, a Câmara Brasileira da Indústria e Construção, né, eu até tive a oportunidade de dar uma palestra na época do projeto, né, todos eles, grande parte foi envolvida no projeto, na CBCS, ligada à academia, projetistas, né, as BEA, a própria Casa Verde e Amarela, né, a GIZ, que é uma instituição aí, alemã, para a ação alemã. Então, a gente entrar na questão da digitalização, né, por que que é importante, né, pensar a digitalização com um ambiente construído mais sustentável, né? Então, a gente traz aí alguns números, né, sendo que para a questão das emissões, né, a gente pode conseguir em torno de 20% de emissão quando a gente pensa em escalar esses processos, né, produtos, tecnologias digitais, né? Esse daí é um relatório do Fórum Econômico Mundial, que é um dos principais organismos aí, né, mais respeitados, né, relacionado à questão econômica, e a questão da digitalização é um pilar aí importante, né, e principalmente depois da pandemia tem acentuado muito. Então, a gente tem aí algumas ferramentas, por exemplo, gêmeos digitais, AI, né, inteligência artificial, aprendizado de máquina, machine learning, ligada, por exemplo, à tomada de decisão, né, ferramentas aí ligado ao controle e sensoriamento, né, tecnologias, então, por exemplo, internet das coisas, ou internet de tudo. Então, a partir que eu tenho sensores que vão me dar em tempo real informação, por exemplo, de temperatura, umidade, né, eu vou conseguir tomar decisão, né, a questão de imagem, por exemplo, a patologia das edificações, né, automação e robotização, né, produzir coisas mais complexas, formas mais complexas, né, realidade aumentada, blockchain, né, que é conseguir rastrear a própria 5G que está começando a surgir no Brasil, a computação em nuvem, Big Data, né, formas mais inteligentes de medir, de reportar, né, de fazer relatórios. Então, tudo isso possibilita aí uma gama de mudanças, né, e a ideia é que a gente, com isso, consiga ter um setor mais sustentável, né. Então, algumas perguntas, né, trouxe essa foto aí, uma brincadeira, né, do professor na graduação de estruturas, né, fez de lançamento estrutural, uma disciplina, né, que está na disciplina dos alunos, né, com o celular, estão fazendo lançamento estrutural, né, para mostrar aí que com a tecnologia, né, vai aparecer aí novas soluções, né, que a criatividade também aí faz parte desse processo, né. Então, né, qual a importância da digitalização para o setor, né, da ECO, né, SCO, arquitetura, engenharia, construção e operação, né, que a gente fala muito, e como essa digitalização pode contribuir para uma SEO mais sustentável, né? Que é o principal objetivo aqui. Então, a gente vê que, do ponto de vista da digitalização, né, a construção civil é um dos setores que menos investe, né? Já estou falando, a pandemia acelerou isso, esse dado aqui é um pouco mais antigo, de 2018, né? A gente vê, por exemplo, que é a construção e que em cima o setor, né, de formação, ciência e tecnologia. Provavelmente, depois da pandemia, muitos aqui aceleraram, a educação, né? Mas a gente sabe que o nosso setor é um setor muito ainda arcaico em alguns pontos, né, para ter muitos preconceitos, né, culturalmente falando, né, barreiras aí culturais contra, por exemplo, novos materiais, novas formas de processo de construção. Isso talvez é intrínseco aqui do Brasil, né? A gente até hoje constrói, né, usando ainda muito alvenaria, tijolo, argamassa, né, enquanto outros países aí, o pessoal, a fachada, né, já vem quase toda pronta, né? Então, isso, a digitalização, ela está um pouco similar a isso, né? Então, o que a gente quer é esse setor aí, né, da engenharia, construção e operação, mas, né, sustentável. Então, se a gente quiser saber que é a exceção disso, né? Então, eu trouxe aqui um exemplo simples, né, mas que vamos imaginar aí, né, ou seja, pegar um documento, digitalizar ele, né, e vamos pegar, por exemplo, uma carta e um e-mail. Então, se a gente imaginar uma carta,
eu vou ter que ter papel, vou ter que ter tinta, vou ter que ter carro ou algum meio de locomoção para pegar, sair da minha casa, levar no carteiro, vai ter outro meio de transporte até chegar na casa, blá, blá, blá. Tudo isso eu estou gastando material, consumindo energia, emitindo CO2, água, impactos ambientais, custo, tempo, né, prioridade nesse tempo. Outra coisa, sendo que um e-mail eu posso fazer, né, em 5 minutos, né, ou até menos. Então, né, a gente começar a pensar todo esse processo e levar isso para o nosso setor da construção civil, né? Então, o objetivo aqui dessa palestra é trazer essa discussão, né, e ver, né, como que a gente pode pensar isso, né? E é um processo que vai ser cada vez mais rápido, né? Então, a gente vai desde computação, da computação que a gente passa para o desktop, servidores até chegar na nuvem, né, que possibilitou hoje. Bom, essa palestra mesmo está sendo gravada, meu computador está sem espaço, vai ficar na nuvem, né? Senão a gente tinha que ter um pendrive, lá atrás um disquete, né? Então a gente consegue pôr tudo na nuvem. Então a infraestrutura que vai de desenhos, modelos, até o Data Drive, que é o quê? São esses processos orientados e por dados. Então hoje muitas coisas que a gente faz, né, no nosso dia a dia, é com base no nosso algoritmo, né? Tem um termo que o pessoal da informação de ciência e tecnologia usa, que é o rastro digital. Então, muita coisa que a gente faz lá no celular, rede social, a gente vai deixando um rastro, não, nossos dados vão ser coletados, né? Então os dados hoje valem dinheiro, as empresas que vendem dados, para a gente ser um consumidor, né? Então, a gente fala que a gente está vivendo aí na era da customização em massa, né? Então, é como se a empresa soubesse o que realmente eu quero como consumidor, né? Então, as empresas de construção civil também fazem isso, embora a gente ache que não, né? Dados sendo coletados a todo momento, né? Então a gente vai de desenho para CAD, né, BIM, até chegar aos gêmeos digitais, né, que é como se fosse um espelho do meu edifício, do meu produto físico, né, produto virtual. Eu consigo ali imputar diferentes informações e essas informações vão me possibilitar, né, um monte de simulações, tomar de decisão, né, prever um monte de questões que antes eu não poderia, né? Hoje com a política, inteligência artificial, todas aquelas tecnologias, a gente vai poder fazer um monte de coisa. Então, se a gente pensar do ponto de vista economia circular, mudança climática e pensando aí na questão da sustentabilidade, junto com a digitalização, a gente quer principalmente reduzir o consumo de materiais, reduzir os impactos ambientais relacionados ao consumo a esse consumo, reduzir perdas, né, resíduos, transporte, custo, tempo e melhoria das questões sociais e qualidade de vida. Então, a gente tem aí imaginar o ciclo de vida, né? Então, que vai, se a gente imaginar a construção do prédio, tem a produção de todos os materiais que vão ali, transporte, né, a etapa de obra, que vai também gerar seus impactos, né, o uso, né, energia, resíduo, água, manutenção dos materiais, até o fim de vida que a gente quer, né, que seja aí o mais circular possível. Né? A gente quer demolir, né, ou quer desconstruir, né, entendeu o edifício aí como aquele quebra-cabeça que eu apresentei anteriormente. Então, a gente sai, né, do modelo que é muito centralizado, de imaginar 5, 10 anos atrás, né? Então, muitas coisas a gente era refém de alguma coisa e hoje a gente tem esse modelo que é distribuído, né? A gente vê várias aí plataformas, né? O próprio as redes que a gente usa, né? Então, por exemplo, se alguém ser famoso, ela teria que aparecer, né, na mídia, em alguma emissora X, Y. Hoje em dia, pelo TikTok, Instagram, a pessoa consegue ficar famosa dentro de casa, né? Então, isso aqui é um exemplo que vale para tudo. Então, hoje, esse modelo, né, distribuído, né, os próprios aplicativos que a gente usa para transporte, né, para alimentação. Então, eu consigo ter tudo quase em tempo real, né, próximo à minha casa. Então, esse tende a ser um modelo muito mais resiliente, né? A gente imaginar, lembrar da pandemia, as próprias máscaras, né, na época não tinha nem a demanda foi tão grande que não tinha nem você não conseguia achar na farmácia, né? Então as pessoas começaram a produzir as suas próprias máscaras, né? Então isso aqui acho que simplifica muito bem esse modelo distribuído, que é um modelo aí que a tecnologia, né, ajuda muito. A gente fala que é a questão da produção de conhecimento global, né, que eu consigo transmitir esse conhecimento em menos de um minuto, vamos a gente pegar um WhatsApp, um exemplo, e a produção física local, né, peguei o exemplo dessa melancia, que é pesado, imagina transportar, né. Então, a gente hoje está num movimento de cultura maker, né, faça você mesmo,
eu posso fazer o mesmo com um projeto que vem lá da Ásia e eu conseguir produzir, por exemplo, com impressão 3D de forma local, né? O robô pode fazer isso. É importante entender todo o sistema, né? Ou seja, desde a produção dos materiais, construção, né? Quem vai construir, quem vai morar no edifício, até a desconstrução, né? Essa que eu lembro a questão do carbono. As instituições financeiras, né? Que também são muito importantes, né? A gente sabe que muitas coisas no setor só vai para frente se as instituições, quem financiar o processo, né, o produto, o projeto, ele começar a cobrar. E a gente sabe que o nosso setor, às vezes, é pouco, tem muitos problemas, gente, de comunicação, então a gente precisa avançar nisso, né? Então, a gente aí, né, tem diferentes metodologias, tecnologias e ferramentas, né? Que eu vou apresentar um overview dessas principais, né? Então, né, desde a fabricação digital, né? Por exemplo, a própria impressão 3D é uma forma de fabricar digitalmente, muito utilizado, por exemplo, para formas complexas, né? Realidade virtual, que tem possibilidade de essa imersão muito maior. Hoje a gente está falando aí de metaverso, né? A gente acredita, a gente acha que não, mas é uma realidade. A própria inteligência artificial, que também tem revolucionado, né? Se a gente for parar a pensar, a gente diz que reclamação, a gente hoje não conversa mais com ninguém, né? O ser humano, a gente normalmente conversa com um robô, inteligência artificial, né? A tendência e que essa inteligência artificial fica cada vez mais sofisticada, mais próxima, né? Tem gente que brinca que aquele filme, né, Seminada do Futuro, né? Será que a gente, né, vai caminhar para isso? Mas é um fato que os robôs, né, os algoritmos, robôs, são cada vez mais inteligentes, né? Internet das coisas e tudo, é como tudo estivesse conectado. Então, é só a gente pensar, né, que hoje quase tudo está no nosso celular. Esses dias eu fiquei com medo de perder meu celular, que eu não conseguiria nem chegar no lugar, às vezes, porque antigamente eu tinha que memorizar, né, telefone, de memorizar o endereço. Hoje está tudo ali na minha mão, né, tudo em tempo real, né, está muito ligado ao conceito de Smart Cities, Smart Buildings, né, a própria realidade aumentada, né, o joguinho aqui do Pokémon, que também revolucionou, né, que é colocar esse modelo, esse produto, né, esse modelo virtual no ambiente real, né, e o próprio BIM, né, se a gente pegar aqui, né, todos esses de alguma forma tem uma ligação direta, né, e tem revolucionado aí até o jeito de pensar, projetar, construir, né. Então, por exemplo, algumas empresas usam realidade aumentada, por exemplo, de mobiliário, tintas, né, para eu ver como que vai ficar meu ambiente antes de construir, né. Então, diferentes formas aí de entender e fazer projetos de construção, né. Eu falei, eu estava lá em Milão, isso daí foi uma protótipo que eles fizeram, tá até lá na Politec, né, acho que foi em 2015, no uma Bienal que teve lá, design, então tudo feito, né, de forma robótica, né. Então, a impressão 3D é bastante interessante aí para formas complexas, né, eu consigo prever o desempenho, antes de construir, né, desempenho estrutural, térmico, acústico, né, por exemplo, o BIM, como pensar aí no canteiro de obras, né, junto com os gêmeos digitais, então eu prever aí o layout da minha obra, a questão de logística, né, que a gente sabe que é uma questão bastante importante no Brasil, tem muito problema de compatibilização de projeto, gestão de resíduo, né, tudo isso faz parte aí do canteiro, né, que vai influenciar no custo, né, na tecnologia construtiva que a gente vai usar. Na operação, né, do edifício, estão usando diferentes ferramentas com base em sensores, inteligência artificial, né, por exemplo aqui para educação de saúde, né, bem-estar do paciente, né, então pode ter essa integração direta com acompanhamento em tempo real, né, claro que ainda é caro, né, uma coisa que não vai ser de uma hora para outra, né, mas a tendência é que a tecnologia começa a ficar cada vez mais barata, né. Posso pensar isso também, né, BIM, inteligência artificial, internet das coisas, na questão de manutenção, né. Eu posso pensar um framework aí que eu tenho sensores, né, os usuários, né, vai mandar para esse meu gêmeo digital, que eu vou ter um monte de tipos de dado aqui, né, que vai me possibilitar, né, organizar, fazer manutenção, fazer contratos, né, pagar, né, e identificar aí o meu fornecedor, né. Então, a ideia é que todas essas ferramentas comecem a ser integradas, né, e coisas que antes demoravam, sei lá, muito tempo para acontecer, eu tenho essa resposta de forma imediata, né. Eu já tenho, coloco o dado ali, já sai ali que eu preciso, né. A própria preservação e conservação de edifício, né, por exemplo, com o uso do BIM, drones, né, no nível de pontos,
Então, hoje tem muitos nomes, alguns museus, alguns, né? O próprio edifício aqui no Rio que pegou fogo foi reconstruído digitalmente, né? Antes de reconstruir fisicamente. Então, eu consigo colocar informação sobre história, né? Sobre qualquer tipo de informação, né? Muita gente acha que o BIM, né? O BIM é um dos processos. O BIM não é só... A gente sai, né, da figura ali do, apenas do desenho, mas o I, né, do BIM, talvez é um dos mais importantes, né, que é a information, né? Ou seja, qualquer tipo de informação eu posso colocar aqui nesse modelo aqui, né, tridimensional, né? Então, pode ajudar, né, várias aplicações, né? Do ponto de vista da conservação, tem o HBIM, né, voltado para isso. Informação, por exemplo, sobre as emissões de gás de efeito estufa, né, com base em realidade virtual e aumentada. Então, por exemplo, se eu sei que a minha solução ali, por exemplo, a parede, tijolo, o revestimento que eu vou escolher vai ter tantos quilos de CO2, né, ela consegue me dar a opção, né, para eu pensar edifício de menor pegada de carbono, né? Por exemplo, eu posso fazer uma ferramenta que vai me mostrar isso, por exemplo, em número de viagens de avião, né? Que seriam coisas mais palatáveis, mais palpáveis, né? Principalmente para o usuário ali comum, né? Pra pessoa que não é leiga, né? São de pessoa leiga. Então, as tecnologias de informação, elas são bem interessantes, né? Do ponto de vista educativo, né? A gente falou hoje também muito de gamificação, próprio processo de ensino, né, de arquitetura, construção, engenharia civil. Então, aí tem esse relatório também bastante interessante, né, do World Business Council, que é uma das principais instituições ligadas a negócio, né, do mundo, com a sustentabilidade. Né? Então, pensando em todo o ciclo de vida, né, desde a iniciação, né, projeto, construção até, né, operação, diferentes aí, formas de pensar essas metodologias, tecnologias, né? Então, o uso da Big Data, né, para ver tendências, inclusão aí dos hábitos que os consumidores querem, né? Por exemplo, qual tipo de perfil daquele consumidor. Então, se eu sei, eu posso fazer um projeto guiado para aquilo. Um projeto, né, design paramétrico, aí pensando em diferentes parâmetros, eu quero parâmetro de conforto térmico, custo, tudo junto, né? Então, eu posso pensar em otimização, né? Os gêmeos digitais aí para auxiliar na construção, né? Prever as etapas, a própria automação, né, do canteiro, do uso também do edifício, né? Eu posso colocar, por exemplo, sensorizar todo o meu edifício para ver como que vai ser o meu usuário ali, vai estar do ponto de vista de conforto, né? Como que melhora isso? Né? Pensar na manutenção preditiva, né? Por exemplo, prever se vai ter fissura, eu posso colocar sensor ali, sabe que um dos maiores problemas de manutenção é a fissura, a entrada de água no edifício, né? Então, começa a ligar aí com patologia, várias áreas aí da construção civil, da arquitetura, né? Tem esse artigo aí que traz aí diferentes benefícios, né, dessas tecnologias, dessas ferramentas, né? Então, aí, muito ligado à otimização, eu não vou ficar lendo aqui, geração de energia, né, gerenciamento de materiais, né? Então, principalmente o que a gente pensa, né, consumo de material, energia, água, diminuição dos resíduos, né, precisão, informação, né? Tudo isso, essas ferramentas, como metodologias, ferramentas, tecnologias, tende a auxiliar a gente, né? Inteligência artificial, blockchain, rastreamento aí, né, com drones, né? E para isso a gente precisa também ter uma metodologia para a gente quantificar, né? Seja o gás de efeito estufa, seja esse consumo de energia. E hoje a metodologia que é mais bem aceita, né, é a ACV, a avaliação do ciclo de vida, que ela tem ficado cada vez mais afora, cada vez mais obrigatória no processo de projeto, né? Que tem parecido, né, o MME, naquele projeto que eu participei, a gente desenvolveu uma ferramenta que chama SIDAC, né, Sistema de Desempenho Ambiental da Construção, que tem hoje é um dos primeiros ferramentas que traz banco de dados aí brasileiros, né, por exemplo, de cimento, tijolo, né, eu sei ali quantos quilos de CO2, quanto megajoule de energia o meu material vai consumir e emitir na produção dele, né? Vocês podem procurar. E a gente também hoje tem se falado muito em passaporte de materiais, então aquilo, né, um resíduo, ele é um resíduo porque ele não tem informação dele. A partir do momento que eu começo a ter informação do resíduo, ele pode passar a ser um recurso, um material que outra empresa ou até a própria empresa pode usar, né? E com isso surge essa ideia de passaporte,
né? Então, o passaporte é aquilo, é o documento que permite que eu viaje, né, de um lugar para o outro. O passaporte de materiais é isso, o material ele viaja, né, por exemplo, de um edifício para outro, né? Então vai ter informação sobre informações técnicas, né, de segurança, sustentabilidade, né, relacionando ao uso, operação, se eu posso reusar ou reciclar aquele material, o histórico dele, então, por exemplo, posso colocar o QR Code, no QR Code, né, ter todas as informações, né, ter um banco de dados, ter tudo isso. Né? Então, eu posso ver essas ferramentas aí em diferentes etapas do ciclo de vida, né? Eu posso começar o projeto, tanto um projeto convencional, um projeto que a gente fala para desconstrução, para desmontagem, ou seja, aquele projeto tipo quebra-cabeça. Esse aqui é um artigo, né, que a gente escreveu, né, da professora Michelle também, ela foi uma das autoras. Né? E a integração, né, as ferramentas conseguem integrar, né, por exemplo, BIM, realidade virtual, aumentada, o passaporte de materiais, que é ferramentas de gerenciamento de resíduos, né, certificações ambientais e a avaliação de ciclo de vida, né, tá em inglês. Então, a gente consegue fazer isso de diferentes formas, né, e para isso a gente precisa entender os atores, né, e que esses atores precisam estar trabalhando em conjunto, né, consultoras, fabricantes de materiais, instituições financeiras, empresas de tecnologias, né, academia e pesquisa, associações do setor, poder público, né, e outros aqui, né, tem vários outros. Então, né, a gente sabe que cada um tem um pedaço aí, só vai dar certo, né, se trabalharem pelo menos, der um mínimo aí de compatibilidade, né. E a gente, né, tem, né, várias vantagens, né, então conectar aí as fases tipo de vida, né, garantir transparência, rastreamento, né, nunca foi tão importante ter informações verdadeiras, né, rastreáveis, né, a gente está na era aí das fake news, gestão de informações complexas, melhorar a tomada de decisão, alcançar um desenvolvimento mais sustentável, atingir as necessidades reais dos usuários, né, e otimizar recursos. Né? Então, são algumas vantagens, também tem outras, né, que vão surgindo a partir que as tecnologias vão aparecendo. Né? E junto com as vantagens, tem também desafios, né, o próprio cultural e preconceito, que muitas empresas ainda têm isso, né? Ah, é muito caro investir, eu não vou ter gente para fazer, né? Profissionais capacitados, né? Os custos iniciais podem ser mais elevados, né? Normalmente tem que ter um investimento, né? Necessidade de mudança da mentalidade das pessoas, empresas, perda e precarização de empregos, né? Isso é uma realidade, a momento tendo mais tecnologia avançada, inteligente, né? Alguns postos de trabalho vão sendo substituídos, né? Alguns, antes eu precisava, sei lá, de 10 trabalhadores, agora eu posso precisar de um ou dois. Questões regulatórias, né, que às vezes demora para acompanhar, a tecnologia é muito mais rápida, falta de empresas especializadas, né, déficit, né, de cursos voltados para a digitalização, né, então agora está começando a aparecer esses cursos, né, normalmente em pós-graduação, né, eu mesmo comecei esse semestre uma disciplina no PROAC, né, com foco nisso. Então, né, era isso que eu tinha aqui para falar. Agradeço, falei muito rápido por causa do tempo, né? Vou deixar aí meu contato, né, meu e-mail. Também podem me procurar lá no LinkedIn, né? Eu espero que tenha aí despertado interesse por essa área. Eu acho que não tem como a gente voltar atrás. E muito obrigado.